Boa noite, pessoas lindas, bem-vindas ao Elas por Elas. E é muito bom estar aqui com vocês essa noite. Essa noite a configuração mudou um pouquinho, eu vou explicar um pouco para vocês o que aconteceu com o nosso projeto. Então, como quem já tem acompanhado desde o primeiro encontro, esse projeto nasceu no meu coração e da Cris para a gente dar mais visibilidade a autoras. E acabou que a gente resolveu transformar ele num projeto de extensão mesmo da universidade, até para atender a demanda dos estudantes que precisam de carga horária, de um certificado e tal. Então, é por isso que eu estava testando aqueles links antes, que não deram certo, e que a Melissa testou agora o que deu certo. Então, o link que a Melissa mandou é o link que deu certo para poder fazer inscrição. Se você não tem interesse de certificado e está aqui só pelo prazer de falar de literatura, que é também, eu acho que é o motivo maior e mais forte de todo mundo que está aqui. Então, se você só tem esse motivo, você não é motivado por horas complementares da sua universidade, então você não precisa se inscrever, tá? Mas a gente tem essa opção, então, para se inscrever. Nós vamos começar a controlar toda vez que a gente tiver um encontro aqui, a gente vai ter uma espécie de formulário de chamada, né, de presença, para a gente conseguir ver os 75% para emitir certificação depois. Então, é por isso que tem esse link. Então, aqueles que tiverem interesse podem se inscrever ali, tá bom? Então, hoje, a nossa equipe do Elas por Elas está completíssima com a nossa maravilhosa estudante Melissa, que muito prontamente aceitou o convite para ser monitora e ajudar eu e a Cris com todos esses aparatos tecnológicos que às vezes a gente acha que é high-tech e não é nada, né? A gente precisa de gente nova para ajudar a gente. Ai, meu Deus. Eu nunca pensei que eu ia chegar nesse nível de falar que eu ia precisar de gente mais jovem para me ajudar com tecnologia. Mas sim, chegou. E o mês de agosto é o mês que eu vou trintar, então isso está mais pesando ainda na minha consciência. Meu Deus. Enfim, então essa é a nossa equipe, professora Cris, eu e Melissa, estamos à frente então do encontro. E hoje estamos inaugurando o formato de convites especiais, com pessoas especiais. E a nossa convidada da semana é a Maísa. A Maísa, essa lindeza que vai falar daqui a pouquinho, ela é a minha amiga, colega de profissão, veterana na faculdade, no mestrado, tem uma trajetória muito bonita. Depois, se vocês quiserem fazer perguntas para a Maísa sobre a trajetória acadêmica dela, de leitora, essas coisas, vocês vão ter a chance de fazer isso. E ela tem mais beleza ainda, porque ela é lá do Mato Grosso do Sul, gente, minha conterrânea. É tão gostoso ter gente do Mato Grosso do Sul aqui. Estou muito feliz. E aí, assim, a gente vai deixar a Maísa apresentar o convite que a gente fez para a Maísa, eu vou explicar para vocês. A gente fez o convite para ela falar de alguma autora. E aí ela escolheu Marina Colasanti. E aí, é claro, né, gente, que eu tenho certeza que isso aqui vai lotar de leitores de Marina. A nossa ilustre presença da professora Kátia aqui, que vai dar um bate-papo muito legal, tenho certeza. E aí, depois que a Maísa fizer a apresentação dela, a gente abre, então, para perguntas, né? Para a gente perguntar coisas e, enfim, como o bate-papo de sempre, para a gente sentir a vontade de falar sobre literatura. Não sei se a Cris quer falar alguma coisa antes da gente passar para a Maísa. Só vou cumprimentar a todos e a todas que entraram depois. E estou muito feliz de ver essa sala lotada de gente interessada em conversar sobre literatura e sobre Marina Colasanti. Então, é um espaço, né, muito, muito legal para bater um papo sobre literatura de autoria feminina.
E daí só queria cumprimentar em especial a Maísa e já agradecer por estar aqui conosco. E agradecer a presença da professora Kátia também, que vai nos prestigiar também com essa fala sobre a Marina Colasanti. E aí só queria avisar que quem quiser fazer perguntas e às vezes não quiser usar o microfone, pode escrever a pergunta ali, que a Melissa vai ficar atenta às perguntas e daí vai nos passando, tá? Então, se alguém quiser deixar uma pergunta, por favor, ou outra informação, comentário, todos são bem-vindos, tá ok? Então, agora é com a Maísa. Vai, Maísa. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo certinho? Se qualquer hora a internet der uma falhadinha, vocês me avisam, porque às vezes ela fica ruim aqui, e aí vocês me avisam. Eu queria agradecer muito a Jordana, as professoras, porque é sempre um prazer falar de literatura, e eu adorei o formato do projeto, adorei muito, porque acho que é uma oportunidade da gente, de vocês conhecerem várias autoras, várias escritoras, por mulheres que são apaixonadas por elas. E eu sou apaixonada por Marina Colasanti, acho que ela, depois da Clarice Lispector, sem dúvida, é a escritora que eu mais leio e releio. Eu gosto muito da Marina, porque ela tem uma escrita que fala muito com a gente, ela tem uma escrita muito objetiva, muito direta, então eu sinto que ela fala muito com a gente, a cada vez que a gente volta para reler, e quando a gente conversa com leitores de Marina Colasanti, eles têm essa mesma sensação de que você cresce, você se modifica a cada vez que você lê, a cada vez que você relê um conto, uma poesia ou um texto da Marina. Então, eu gosto muito dela. E, assim, a minha fala, ela vai ser permeada por vários textos. Eu pensei muito em como mudar essa fala, e pensando naquilo que a gente já estava falando antes, de que as lives, essa aula em formato virtual, as discussões em formato virtual, elas acabam por ser um pouco mais exaustivas. Eu pensei em fazer de uma maneira pautada na literatura da Marina mesmo. Então, em vários momentos eu vou cortar, e a gente vai ler um texto, vai ler um conto, vai ler uma crônica, vai ler uma poesia, para a gente sair daqui com um panorama da escrita da Marina Colasanti. Eu fiquei feliz que temos leitoras da Marina por aqui. Eu estruturei minha fala em 4 momentos. Eu vou falar um pouquinho da biografia dela, depois eu vou falar um pouquinho da relação dela com o feminismo. Acho que a Marina Colasanti, ela é uma escritora que ela não se abstém de discutir, de problematizar o feminismo e de dizer que se insere enquanto uma escritora, que a sua escrita, tanto a ficcional quanto a não ficcional, é pautada no feminismo e perpassa pelo feminismo. Então, vou falar um pouquinho da relação dela enquanto escritora e da sua literatura relacionada ao feminismo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os contos de fada dela. A Marina Colasanti, ela é uma escritora que escreve muito contos de fadas, tanto que um dos seus últimos livros foi esse daqui, que é o Mais de 100 Histórias Maravilhosas, que ela vai retomar toda a sua produção dos seus contos de fadas, e que foi em comemoração aos seus 80 anos. Então, é um livro muito bonito, porque retoma a sua trajetória de escritora de contos de fadas. Então, a gente fala um pouquinho dessa sua relação, e para finalizar, eu falo da manifestação do erotismo na escrita da Marina Colasanti. Então, quando a gente fala de uma escritora que pensa no feminismo, que se projeta enquanto uma escritora que considera o feminismo na sua produção, tanto a ficcional quanto a não ficcional, então o erotismo é uma dessas manifestações, e a gente vai falar um pouquinho dessa relação dela com o feminismo. Eu quero acentuar que a minha fala ela é marcada pela crítica feminista. No doutorado, eu estudei crítica feminista, e quando eu analisei na minha tese a Marina Colasanti, foi pensando, foi por essa perspectiva, pela perspectiva do feminismo, da crítica feminista, mas é sempre importante demarcar que a escrita dela se expande e se estende muito para além da reflexão homem e mulher, dessas relações de poder, das relações entre mulheres. Então, ela aborda isso, mas aborda várias outras temáticas. Então, a escrita da Marina Colasanti é uma escrita que se volta
para a problematização, para a reflexão do sujeito, seja do sujeito em relação a si próprio, como que o sujeito se entende, como que o sujeito elabora a si próprio a partir das suas relações sociais, a partir da sua cultura, a partir do seu lugar, como que esse sujeito convive, quais são os seus confrontos, quais são os seus conflitos em relação aos outros sujeitos, e fala, então, desse ser humano tentando se entender a partir do seu espaço, a partir do seu lugar social, a partir do seu lugar cultural. E a reflexão a respeito da condição da mulher, né, do espaço que a mulher ocupa, isso tudo entra como uma das temáticas caras e importantes à Marina Colasanti, mas ela se estende para além disso. As meninas já falaram, mas eu queria reforçar, sempre que vocês quiserem fazer pergunta, podem me interromper, seja no áudio, ou seja no chat, porque eu tenho a tendência a descambar, a falar sozinha. Então, sempre que vocês quiserem interromper, podem me interromper sem problema nenhum. Então, vou falar um pouquinho da trajetória dela. A Marina Colasanti nasceu em Asmara, que é a capital da Eritreia, que é um país que fica na África, e fica ao lado da Etiópia, e é um país e os dois países, que são justamente os países mais pobres do mundo, a Eritreia e a Etiópia, eles ficaram muito tempo, acho que até a década de 90, eles tiveram muitos conflitos, tiveram muitas guerras, então, uma das razões pelas quais a família de Marina Colasanti saiu de Eritreia foram as guerras, então, na sua primeira década de vida, Marina Colasanti vive como uma migrante junto à sua família. Primeiro ela se muda para a Grécia, depois ela vai para a Itália, e em 1948, deixa eu conferir aqui, em 1948, ela vem para o Brasil e permanece aqui. Então, ela nasce em 1937, ela migra para o Brasil em 1948 e fica aqui desde então, e aqui ela vai fazer sua carreira, vai fazer sua vida. Hoje ela está com 83 anos, e uma característica da Marina Colasanti, quando a gente vai acompanhando toda a sua trajetória de trabalho, a gente vai acompanhando a sua vida, é que ela foi uma mulher que sempre trabalhou muito. Então, a gente vai ler a biografia dela, ela fez muitas coisas, trabalhou na televisão, seja escrevendo para a televisão, seja apresentando programas culturais, trabalhou em jornais, seja nos bastidores, seja escrevendo textos jornalísticos. Então, Marina Colasanti se caracterizou por fazer muitas coisas ao mesmo tempo ali. Quando a gente pega especialmente na década de 70 e na década de 80, a gente vai percebendo que ela sempre estava fazendo muita coisa, e entre essas coisas ela estava escrevendo. Ela é formada em artes plásticas e ela tem como eu já falei, ela tem uma atuação em várias áreas. E hoje, aos 83 anos, ela ainda é extremamente atuante. Né? Quem segue ela nas redes sociais, no Instagram, vai perceber que a Marina, agora, em tempos de pandemia, por exemplo, ela está sempre participando de lives, ela vai participar de eventos virtuais, então ela está sempre tentando e buscando chegar no seu público, estar com o seu público. Hoje mesmo eu estava vendo que ela vai participar de uma live que vai ter num canal do YouTube, então ela é sempre caracterizada por essa movência, ela está sempre fazendo, está sempre realizando, ainda escreve muito, né? Antes da pandemia ela estava sempre viajando, indo para eventos, indo para palestras, para encontros de leitores. Então a Marina Colasanti, ela se caracteriza por ser essa pessoa maravilhosa que está sempre buscando os seus leitores, se encontrar com os seus leitores. Como eu falei, eu vou marcar minha fala por vários textos da Marina, e eu queria começar com um que é o mais famoso, que não sei se é o mais famoso, mas é que é um que está sempre lido aí pelas redes sociais. Eu sempre vejo alguém compartilhando no Facebook. Eu vou tentar compartilhar uma janela aqui com vocês, porque eu tenho dificuldade só com ouvir. Então, sempre que eu vou ler, pensando na minha dificuldade, eu sempre compartilho para quem é mais visual. Vocês estão conseguindo ver a segunda tela aí? Está escrito, eu sei, mas não devia. Então, esse texto é um dos mais bonitos, é uma crônica, uma reflexão sobre o cotidiano, e ele tem várias leituras que eu sempre vejo no Facebook, alguém fazendo uma leitura dele. Não sei se vocês já viram, eu sei, mas não devia.
Tá dando para ler, né? Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos, e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone, hoje não posso ir, a sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e do que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagar mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, e a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de um ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber. Vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta colar. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar da faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. Eu amo esse texto da Marina Colasanti, porque ele fala, né, ele sempre nos encontra, e hoje ele nos encontra num momento muito específico, que a gente está se acostumando com os números dos mortos na pandemia. A gente vê as pessoas... olha só, eu começo a chorar. A gente vai se acostumando com os números, a gente se acostuma com as pessoas desrespeitando o isolamento, com as pessoas, e essas pessoas que estão desrespeitando o isolamento já estão descrentes, como a gente vê lá dos números das guerras. A gente não acredita mais nas negociações de paz, e a gente não acredita mais que as medidas de isolamento, elas são necessárias. Então, a gente vai se acostumando, e a gente se acostuma para a gente poder meio que economizar um sofrimento, e de tanto economizar sofrimentos, a gente vai sofrendo cada vez mais. Então, esse texto da Marina Colasanti, ele é sempre bem-vindo, porque a gente está sempre adiando, seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande, mas a gente está sempre se acostumando a alguma coisa, e a gente não devia. A gente precisa sempre ter em mente que a gente se acostuma
e por mais que a gente se acostume, a gente tem que ter na nossa cabeça uma voz falando que a gente não devia. Tá travando para mais alguém? Não, Maísa, tá tudo bem, né, por aqui. Posso interromper um pouquinho, Maísa? Claro. Por coincidência, eu enviei esse texto para a Jordana, porque é o texto da Marina que eu mais gosto também. Enviei hoje para a Ariane, para uma aluna nossa, e ela comentou da moça Tecelã, que é um conto bastante conhecido, bastante lido, já bastante estudado da Marina. E aí eu mandei esse texto para ela e falei, olha, leia esse, porque, assim, para mim é um texto que me pega de jeito, né? Porque meio que ele quase me põe assim um dedo na cara. Olha, você não, meio que imperativo quase, né? Olha, você não deveria se acostumar com essas coisas, mas a gente se acostuma, e como que isso vai nos fazendo mal ao longo dos anos, ao longo da vida. E esse texto em especial, né, você falou da característica do feminino, que é um tema muito recorrente, muito presente na produção toda literária da Marina, e esse em especial foge dessa temática do feminino, porque ele é um texto mais existencialista, né, um texto mais humano. E você lendo aí, e eu relendo quando eu enviei para a Jordana, como ele é atual hoje, né? Você falou da relação com a pandemia. É assustadoramente atual. É assustador. De vez em quando eu releio, ou ele aparece no Facebook lido por alguém, e eu sempre penso, como você falou, eu sempre penso numa questão, olha só quanta coisa que eu vou evitando para ir me acostumando, para evitar um enfrentamento, para evitar alguma coisa que precisa ser modificada. Mas quando eu li hoje, eu lembrei imediatamente de como a gente está num momento caótico e a gente está se acostumando, cada um à sua maneira, né? Alguns se acostumando demais, mas como a gente está precisando, como as pessoas estão se acostumando, seja pelo descumprimento das regras do isolamento, seja se acostumando com as estatísticas, com as pessoas que vão virando números. Ali ela fala da guerra, mas agora a gente vive uma outra guerra, a gente vê as estatísticas e a gente fica chocado e fica agredido pela estatística, mas ao mesmo tempo, para muitas pessoas, isso vai virando só um número que vai crescendo, esse número não tem cara, essa pessoa que está ali constituindo um número, ela não é o amor de alguém, não é o afeto de alguém, não é a família de alguém. Então, a gente precisa parar de se acostumar, e a gente precisa não se acostumar, por mais que ele seja doloroso, mas é isso que nos mantém enquanto sujeitos que conseguem olhar para as diferentes realidades, seja as individuais, sejam essas problemáticas sociais, de uma forma mais humana. Então, a gente começa com esse texto maravilhoso, para falar dessa potência que é a Marina Colasanti, que todo o texto dela é atravessado por essa reflexão, seja a respeito do sujeito em relação a si próprio, de como que esse sujeito funciona, se elabora, se reelabora, a partir da sua sociedade, a partir da sua cultura. Então, queria também falar uma coisinha só, é que essa crônica, essa é uma crônica, né, da Marina, e as crônicas dela têm um tom mesmo diferente, né? Não sei se vocês estão acompanhando, toda quinta-feira a Marina tem publicado uma crônica. E as crônicas dela são sempre uma reflexão sobre o nosso cotidiano, assim, mais imediato, né? Sobre aquilo que a gente está vivendo mesmo. São muito interessantes, e elas têm esse tom um tanto diferente dos outros textos dela, principalmente dos contos de fadas, os textos mais envolvidos com o feminismo. Que aí ela não aborda a mulher, né? Ela aborda o social, ela aborda a situação do sujeito, né? Sim, eu separei uma crônica de quinta para a gente ler daqui a pouquinho, porque acho que tão importante quanto a escrita ficcional é a escrita não ficcional dela, e eu sempre
em mente o fato que hoje ela está com 83 anos e ela não se abstém, né, de discutir, de problematizar, de enfrentar por meio de uma linguagem que nos coloca para pensar, de uma linguagem, mesmo nos textos não ficcionais, uma linguagem poética, metafórica. Ela faz em setembro, 83, né? Chegando. Enfim, aí então ela além da sua carreira enquanto jornalista, enquanto artista plástica, enquanto escritora, ela também atuou como tradutora. Ela traduziu As Aventuras de Pinóquio, tem uma tradução dela de Alice no País das Maravilhas, e o último que ela traduziu foi Imagine, do John Lennon. Então ela tem aí, como a gente vai vendo, vai acompanhando, uma vasta carreira em várias áreas. Ela tem mais de 50 títulos lançados entre livros ficcionais e não ficcionais. Então, a Marina, ela vai dividindo a sua vida ali entre escritas ficcionais, sempre priorizando textos curtos. Então, a gente vai acompanhando a produção dela, a gente percebe que ela tem uma predileção pelos textos curtos, e tem até um livro aqui que a gente fala daqui a pouco, que ela tem vários microcontos, ela tem uma predileção pela economia da palavra. E a gente vai percebendo que cada palavra dentro de um conto da Marina Colasanti é carregado de significado, é carregado de sentido. Então, a gente vai percebendo que ela tem essa predileção pelos textos curtos, e isso faz com que cada texto debate, obviamente, porque ela consegue sintetizar nos seus textos uma série de sentidos, uma série de significados. Como ela é artista plástica, ela prefere sempre ilustrar os seus próprios livros. A maioria, principalmente a produção mais atual, que ela vai conseguindo, né, deixar com uma cara menos mercadológica, ela vai trazendo uma série de ilustrações feitas por ela própria. E aí as ilustrações são majoritariamente em preto e branco, aqui está azul e branco, que é o formato do livro, mas é sempre uma ilustração que vai complementar e que não vai interferir no texto verbal. E isso é importante porque, especialmente a literatura infantil e juvenil, o texto visual ele vai ter muita importância, ele tem um significado, né, bastante importante, tem uma relevância. E aí, muitas vezes, os ilustradores, eles acabam por dar, às vezes, um outro significado para o texto verbal, ou complementar de uma forma que a Marina Colasanti não acha interessante. Então, ela costuma ilustrar sempre os seus próprios livros, que aí eles vão ficando com a cara dela e com a característica que ela deseja. O primeiro livro que ela publicou foi esse aqui, Eu Sozinha, que foi em 1968, né? E aí esse Eu Sozinha, ele tem uma característica muito bacana, que é ser constituído por textos por textos autobiográficos e por textos ficcionais. Então, os números ímpares é sempre um texto que fala sobre a vida dela, né? Então, vai nos números ímpares um texto sobre a vida dela, e aí vai ao longo, os textos eles vão acompanhando a vida dela linearmente, começa ali lá na juventude dela, e vai progredindo, e aí os textos não ficcionais que vai refletindo sobre alguma temática que ela deseja. E é muito interessante acompanhar esse movimento, né? Então, a gente vai para a vida dela, e a gente sai e vai para uma reflexão dela a respeito de algum tema. Eu vou ler só o primeiro, o primeiro texto aqui, e aí, em relação a gênero, muitos pesquisadores classificam os textos aqui do Eu Sozinha como crônica, mas a Marina já disse que não gosta que se chame de crônica, deste livro especificamente, porque ela diz que o gênero é diferente, que a estrutura é diferente. E a Marina, ela é muito preocupada com a questão textual, com a questão estrutural. Então, ela por mais que neste livro especificamente se diga que são crônicas, ela não gosta de classificá-los assim. Então, a gente abre agora para ler o primeiro. Jamais hei de saber a imagem... e esse não tem para compartilhar, tá, gente? Por isso que eu não vou compartilhar a tela. Jamais hei de saber a imagem que os outros têm de mim. Eu me conheço dos espelhos, das fotografias, dos reflexos,
quando meus olhos param para se olhar e a diferença de ângulos impede criar uma dimensão real. Não sei os movimentos do meu rosto. Nunca me vi pela primeira vez. Tenho de mim mesma uma ideia pré-concebida que alia o espírito aos traços fisionômicos e ao desejo de uma outra beleza. Criei assim uma pessoa invisível, mais real para mim do que qualquer outra. Dessa pessoa eu gosto. E talvez, por saber-me sua única amiga, ela me enternece profundamente. Vejo um rosto oval, de maçãs altas, a linha fácil e cheia descendo até o queixo redondo, com uma doçura infantil. Os olhos grandes, plantados com sabedoria. São verdes, compridos, muito separados. Toda vez que alguém busca em mim algo a elogiar, apega-se aos olhos. E ficou-me convencionado de que tem os olhos bonitos. Entre eles, ocupando mais espaço do que estritamente necessário, meu nariz é elemento básico para manter viva a ilusão de que, no dia em que resolver ficar bonita, será suficiente operá-lo. A boca, desenhada em redondos, tem o lábio superior pequeno e o de baixo cheio. Divide-se nítida em luz e sombra, e somente os cantos virados para baixo a diferenciam de minha boca de menina. Ao redor da cabeça pequena, sinto o cabelo despenteado. Curto, desce em vírgulas sobre a testa, diante das orelhas e na nuca, deixando-me livre o pescoço. Sempre tive a impressão de um pescoço gracioso e longo, impressão provavelmente devida à magreza com que surge dos ombros, preso por tendões fortes, como se fosse um esforço erguer-se entre as omoplatas. Vejo um corpo de garoto, os ossos largos e aparentes, confirmando a boa estrutura. Nos meus braços, o sol desenha veias e músculos. As costas são mais estreitas do que deveriam. Os seios, promessa nunca concretizada. A cintura pequena. Nos quadris e nas pernas, uma capacidade de força não solicitada. As mãos prendem-se ao punho sem hesitação. A palma é larga, os dedos fortes, os pés são de pedra. Quando me olho nas vitrines de soslaio, tenho passo seguro. Ando sempre rápida. Um pouco por pressa, um pouco pelo prazer físico de sentir o corpo em ação, obediente e jovem. Gosto de andar e o faço com cuidado, sentindo o balanço e o apoio, prestando atenção. Tenho muito amor a meus gestos, quase não pisco. Às vezes, a intensidade com que o olho, querendo ver, dói-me nas têmporas. Quando estou sozinha, nunca sorrio, mas sorrio muito, com prazer e consciência, quando em companhia. Quisera ser mais frágil do que sou, e me orgulho da minha força. Meu rosto é antigo, ninguém mais moderno. Jovem, tenho em mim toda a velhice. A resistência me assusta. A liberdade me pesa. Não quero ser livre. Gostaria de ser como os outros me veem, ou como os outros me vissem como sou. Haveria, sim, uma única pessoa. Então, esse é o texto que é o seu publicado em livro, e ele é uma observação dela em relação ao seu próprio corpo. E é muito gostoso ler esse texto, justamente porque ela vai detalhando cada detalhe do seu corpo, do jeito que ela se movimenta, do jeito que ela se comporta quando está sozinha. Então, o eu sozinha, como a gente viu ali nos números ímpares, ela vai trazendo toda uma reflexão sobre a vida de quando ela saiu da África, dela criança ainda, não entendendo todas aquelas guerras que aconteciam e dela precisando se mudar. Então, é um texto muito gostoso para a gente conhecer um pouco mais de como ela se vê. E é sempre muito mais gostoso a gente se olhar pelo olhar dela, justamente porque ela tem esse olhar tão delicado e tão poético em relação às coisas, em relação a si própria, do que quando a gente vê uma biografia enumerando dados, enumerando elementos. Então, quem quer conhecer um pouquinho mais sobre ela, eu indico muito ler o Eu Sozinha, porque a gente vai vendo que ela consegue transformar em poesia até um olhar no espelho. Ela escreve, então, como a gente já falou, textos curtos prioritariamente, e tem uma vasta produção de contos de fadas, e ela tem também, como os textos de Eu Sozinha, textos que ela não gosta de enquadrar e de classificar em nenhum gênero textual. Ela é bastante premiada, ela é uma escritora com muitos prêmios, sua obra é muito premiada, e desde 1980, quando ela começa a publicar seus primeiros livros, então ela escreveu sozinha, e depois, principalmente no final da década de 70, início da década de 80, ela publica bastante coisa, e ela é muito publicada. Como ela escreve bastante para a infância e para a juventude, ela também tem
a maioria dos seus prêmios ali são voltados para a sua produção literária infantil e juvenil. Então, ela vai ter vários prêmios Jabutis, vários Finiliges, enfim. E aí, como a gente já falou também, ela é bastante atuante, né? Ela, seja escrevendo, seja participando de palestras, seja participando de eventos, ela está sempre produzindo. Como a professora já retomou, ela tem uma produção também nas Crônicas de Quinta, que fica no site dela, para quem quiser conhecer. Então, ela publica sempre, toda quinta-feira, ela tem uma crônica de quinta, que é uma reflexão dela sobre coisas extremamente variadas, sobre um fato político, sobre algum acontecimento da semana, sobre algo que chamou atenção, né? Então, ela vai refletindo e vai escrevendo textos sempre carregados de poesia, ela vai escrevendo constantemente. Um que eu tirei para a gente ler junto, para a gente conhecer um pouco dessa produção não ficcional dela, é esse que foi publicado em 12 de dezembro de 2019, que se chama Em Terra Plana. E ali no Em Terra Plana ela fala: tenho pensado muito na teoria da Terra plana e confio nela plenamente. Se em algum momento chegou a ser esférica, há de ter sido transformada por ações satanistas de Elvis Presley e dos Beatles, a mando da CIA, de Moscou ou de Adorno. A primeira convenção da Terra plana foi realizada recentemente em São Paulo. Os conferencistas não rabiscaram fórmulas enganosas em quadro negro. Não vieram armados de falsos documentos científicos ou de montagens fotográficas feitas em estúdio de efeitos especiais. Mas todos estavam ungidos de verdade, e um havia falado diretamente com Deus, produtor único do mundo. Olho o céu à noite e vejo um domo cheio de estrelas. Não sei de que é feito esse domo. E me pergunto se as estrelas com iluminação própria estão pespalhadas nele. Se são pintadas como na concha acústica inaugurada junto com o piscinão de Ramos e como ele abandonada. Ou se são furos por onde passa a luz de um sol sempre aceso atrás do domo. Tenho algumas dúvidas, porém, sobre a retirada do domo quando chega o dia. Quem a realiza? E com que meios ou ferramentas? Nenhum barulho se ouve, além do canto dos pássaros e dos galos. Sei que basta um gesto, mas ainda assim não posso crer que o Criador condenaria a si mesmo a semelhante escravidão diária. A chuva é outro elemento que tento pensar de forma prática, como dona de casa que sou. Se derrubo a garrafa d'água sobre a mesa, tenho que enxugar depressa com um pano, antes que a água escorra pelas bordas e manche o carpete. A mesa não possui força de gravidade, mas quando chove torrencialmente, não há ninguém com pano por perto, as cidades inundam, os rios transbordam, quando devia tudo escorrer pela borda da terra plana, que não sendo redonda, não tem força centrípeta apta a segurar a água. Mesmo assim, não posso aceitar a autenticidade do trabalho de Gideon Mendel, um sul-africano que desde 2007 tenta nos enganar com uma série de fotos intitulada Retratos Submersos, em que vítimas de inundações são fotografadas com a água alcançando vários níveis do corpo. Não acredito minimamente que as geleiras estejam derretendo, nem que haja aumento do nível dos oceanos. Sei que a divulgação dessas notícias faz parte de um plano de estupidificação globalizado. Um grupo francês de evolução do clima, GIEC, chegou a prever um aumento do nível do mar de 110 centímetros em 2100, mas as intenções dos franceses são bem conhecidas. O que me garante é saber que, além das colunas de Hércules, o mar continua despencando, sempre despencou, espécie de Iguaçu salgado que nada atinge. Para onde vai tanta água, não me foi explicado. Do alto da minha ignorância, imagino que seja pulverizada ao entrar na atmosfera, dando origem às nuvens que darão origem à nova água para encher os mares. Isso é, se existe atmosfera. Enfim, a Terra não é quadrada nem delimitada por seus 4 horizontes, como foi no passado para muitos chineses. A Terra é plana e tem um motivo indiscutível para acreditar nisso. Só em terra da mais absoluta plenitude seria Damares Alves, titular da pasta de Mulher, Família e Direitos Humanos, a que viu Jesus subindo na goiabeira, e que, do meu conhecimento, nada fez de relevante em um ano de governo, considerada a segunda ministra em avaliação de mérito, depois de Sérgio Moro. Então, essa é uma crônica de quinta.
ela brinca com esse título, Uma Crônica de Quinta, porque ela é escrita ali às quinta-feiras e ela versa sobre temas cotidianos, e nesse especificamente é muito maravilhoso, porque ele é todo irônico, então ela vai ali desde o começo, por meio de uma ironia, conduzindo a gente para falar, não, a Terra é plana, e se a gente for pensar bem, a Terra só tem que ser plana, não tem que ser outra coisa, para a gente viver os dias e para a gente viver essa situação que a gente vive agora. Então, eu gosto, as Crônicas de Quinta são muito boas, mas essa eu gosto especificamente por conta da ironia que ela vai levando a gente a refletir sobre esses movimentos anticientíficos, que são esses movimentos da Terra plana, que são essas fake news que vão se difundindo, e sobre esses absurdos que a gente vai vendo acontecer. Então essa é a escrita não ficcional da Marina Colasanti. Então, a gente passou um pouquinho aí por sua biografia, conheceu um pouquinho sobre ela, e agora a gente fala sobre a relação dela com o feminismo. Então, a Marina Colasanti, ela tem uma reflexão a respeito do feminismo que se estende para além dos seus textos literários, e principalmente na produção dela, que acontece ali na passagem da década de 70 para a década de 80, ela publica alguns livros não ficcionais, um deles é esse aqui, que é A Nova Mulher, né? Então, ela vai escrevendo escreve alguns livros não ficcionais a respeito da condição da mulher, e esses textos, ele tem uma origem muito bacana, que foram textos que ela escreveu, que ela reúne a partir de respostas que ela dava para leitoras da Revista Nova. Então, ela escrevia semanalmente para a Revista Nova, e a partir das indagações dessas leitoras, ela ia constituindo reflexões a respeito principalmente da condição da mulher, da relação entre as mulheres, dessas relações de poder. Então, ela vai constituindo vários textos nos quais ela vai refletindo e pensando acerca da condição da mulher ali no final da década de 70 para a década de 80. É importante a gente pensar sobre essa produção não ficcional dela escrita nesse período, porque é um momento que a gente vivia mais ou menos a segunda onda do feminismo. Então, o feminismo estava começando, né, na sua segunda onda aqui no Brasil, e era o feminismo de segunda onda que teve uma característica muito importante, que foi acontecer num momento de repressão política. Então, a gente estava ali na ditadura militar ou civil-militar para alguns, mas ali, esse feminismo acontece nesse momento ali, a gente vive um momento político repressivo, e a Marina Colasanti, nessas cartas para leitoras, ela consegue constituir uma série de reflexões feministas, pensando em como dialogar com as relações das mulheres, as relações de poder nesse momento. E aí, a Margarete Hago, ela vai falar no Aventura de Contar-se, Feminismo, Escrita de Si, Invenções da Subjetividade, que o feminismo, nesse período aqui no Brasil, ele começava a beber no Foucault, ali no Vigiar e Punir. Então, ela vai dizer que, nesse momento, ali da passagem da década de 70 para a década de 80, a gente estava refletindo, alguns grupos feministas estavam refletindo a respeito do fato de que as relações de poder, ela não era necessariamente instituída num só lugar, ela acontecia por meio de uma série de rede de relações produtivas, como a Margarete Hago vai falar, e aí o feminismo acabou que bebeu nessa teoria e reflete a respeito disso, e aí tem um momento no texto aqui da Marina Colasanti, que é muito isso, ali ela fala sobre o fato de que a mulher, ela ouve uma série de fatos, né, ali em boca fechada não entra mosca, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então ela vai dizer que isso é muito reflexo dessas relações de poder. Olha, eu posso falar, você não pode falar, eu falo, você silencia, a conversa não chegou na cozinha. Então todas essas frases, elas são exemplos dessas relações de poder que as mulheres estavam nesse momento começando a questionar a partir do momento que começa a tratar todas essas reflexões que eram pessoais e começa a politizar essas reflexões. Tanto que a gente vai ter a frase célebre, né, o pessoal é político. Então, a partir do momento que começa a se problematizar essas vivências particulares, essas vivências individuais, e elas começam a ser politizadas, as mulheres começam a perceber
como que funcionava esse poder. Então, esse poder ele não estava num lugar, ele não estava numa instituição, mas ele estava atravessado e ele estava presente nas relações cotidianas, nas relações entre mulheres, nas relações de homens e mulheres. E aí ela vai dizer que a mulher ela é uma das vítimas da repressão da fala. Então ela fala, há muitos donos do poder são os homens, e como tais, há muitos são donos do direito do falar. Então pensa só, os homens eles não são só os donos do poder, né, da fala, eles são donos há muito tempo. Então, obviamente, a mulher ela costuma silenciar. Então, ela vai dizer que a mulher, mesmo quando ela está num ambiente em que ela tem conhecimento, ela vai se sentir nervosa, ela vai se perceber nervosa, ela vai se perceber inquieta para compartilhar o seu conhecimento, porque ela está acostumada a silenciar há tanto tempo, e a Marina Colasanti fala, de onde que vem esse medo? Ele não é explicado somente por timidez, não é somente timidez que explica esse medo que a gente sente quando alguém chama a gente para compartilhar a nossa opinião, quando alguém pergunta algo que a gente tem conhecimento e que advém aí de todas essas relações de poder. Aí ela fala das crianças, tiraram esse direito às crianças, criança não fala, não responde os pais, não fala em lugares públicos, não fala quando os adultos estão falando. Tiraram esse direito aos escravos, empregados, classes inferiores. Quem está abaixo não fala. Pode permitir-se um sim senhor, não senhor. No mais, deverá responder apenas quando lhe for dirigida a palavra. Mulher não fala porque supostamente não tem assunto. E não tem assunto porque vive em casa e não sabe das coisas. E quem não sabe das coisas tem mais a que ficar em casa. E quem vive em casa não tem assunto e não pode participar das conversas. E aí, nesses textos, né, que ela escreve ali na passagem da década de 70 para a década de 80, ela vai trazendo todas essas reflexões que estavam começando a acontecer. Então, ela tem uma importância muito grande para isso, para essa movimentação do feminismo na literatura, em especial na literatura juvenil. A Marina Colasanti, ela vai ser a primeira escritora que escreve um livro de literatura juvenil que é premiado e que não reproduz essas relações de poder. Então, se a gente olha nos dados da Finilige e do Jabuti, que eram os prêmios que existiam para a literatura juvenil naquela época, a gente vai perceber que até Marina Colasanti, até ali Uma Ideia Toda Azul, em 1979, todos os textos anteriores falavam da menina apaixonadinha, da menina que estava vivendo seus dilemas ali com o menino que ela gostava, que não dava tanta atenção para ela. Então, chega a Marina Colasanti, lança Uma Ideia Toda Azul, que é um texto que ela dirige para a juventude, mas que traz uma série de reflexões dessas relações de poder. Então, Uma Ideia Toda Azul, ele vai falar de várias relações de poder. Tem 2 contos, por exemplo, que tem a figura de um rei que está ali lidando com o seu reino, e tem vários textos que vão falar sobre a condição da mulher, mas ela tem essa importância, que é de inaugurar ali na literatura juvenil um movimento de ressignificação de como que essa mulher, como que essa menina, como que a adolescente é representada. E ela tem um questionamento, um incômodo, acho que como toda escritora, em relação a esse rótulo, literatura feminina. Porque sempre se pergunta às escritoras, a Hilda Rich vai ser uma que questiona sempre isso, né, o fato de que sempre se questiona para as mulheres se a literatura dela é feminina. Olha, essa literatura feminina, você escreve textos de mulher, textos femininos, e a Marina Colasanti, ela sempre vai demarcar. Quando a gente pergunta para uma mulher se a literatura dela é feminina, e ninguém pergunta para homem se a literatura dele é masculina, a gente não está questionando só o texto dessa mulher, a gente questiona a validade desse texto. Porque ninguém caracteriza um texto masculino dessa forma e precisa sempre rotular a literatura feminina dessa maneira, né? É como se estivesse questionando a própria existência, a própria autenticidade. A Marina, que escreve textos infantis e juvenis, ela vai se deparar com outro questionamento. Você escreve por conta dos seus filhos? Você escreve para ler para os seus netos? Então, é como se tentasse retornar a mulher, e mesmo a mulher escritora, mesmo a mulher altamente premiada, é como se tentasse retorná-la sempre para aquele ambiente doméstico, para aquele ambiente da casa, para aquele ambiente de cuidado doméstico. Então, é como se ela escreve contos de fadas, porque mais ela escreveria contos de fadas? Para ler para os netos. Então, ela vai sempre se opor a isso, e ela vai sempre questionar esses rótulos, porque eles, obviamente,
limitam a escrita da mulher. E ela escreve contos de fadas entre várias razões. Ela escreve porque a gente nunca perde essa necessidade de aconselhamento. Então, Walter Benjamin falava, né, sobre a necessidade, sobre a importância dos contos de fadas em cambiar experiências, em divulgar experiências. Então, ela vai falar que nem o adolescente, nem o adulto, e nem passado tanto tempo lá dos primeiros textos publicados, do Perrault, dos irmãos Green, ela fala que mesmo decorrido tanto tempo, a gente ainda não perde essa necessidade de dialogar experiências, a gente ainda tem medos, a gente ainda tem fantasia, a gente ainda tem uma realidade que a gente precisa entender, e muitas vezes a gente busca isso no que escapa da realidade, mas ela diz que essas realidades muda a realidade, precisam mudar as relações de poder, e por conta dessa modificação, ela altera de forma muito significativa os seus contos de fadas. Uma característica que eu gosto bastante é o fato de que nem todos eles, nem os textos para adolescentes, ali, eles vão ter um final feliz. Então, uma adequação que os contos de fadas sofreu foi a inserção de um final feliz, ali, de um final que desse uma resolução positiva para as personagens. E a Marina Colasanti, ela tira isso de boa parte dos seus contos de fadas. Então, ela mostra que nem sempre vai haver um final feliz, nem sempre vai haver uma resolução satisfatória para os personagens. Então, os seus contos de fadas, ele mantém essa ideia, essa necessidade de trocar, de cambiar experiências, mas ela vai, na maior parte dos seus contos de fadas, ela vai estar enfrentando, estar questionando essas relações de poder, ou um olhar para si, no entendimento da própria personagem em relação a essas relações de poder. Um que eu gosto bastante é o que eu tirei do Uma Ideia Toda Azul, que foi seu primeiro livro de contos de fadas publicados. Deixa eu ver aqui. Que é Entre as Folhas do Verde O, tá faltando um oi. Esse aqui é um dos meus preferidos. Entre as Folhas do Verde O. O príncipe acordou contente. Era dia de caçada. Os cachorros latiam no pátio do castelo. Vestiu o colete de couro, calçou as botas. Os cavalos batiam os cascos debaixo da janela. Apanhou as luvas e desceu. Lá embaixo parecia uma festa. Os arreios e os pelos dos animais brilhavam ao sol. Brilhavam os dentes abertos em risadas, as armas, as trompas que deram o sinal de partida. Na floresta também ouviram a trompa e o alarido. Todos souberam que eles vinham, e cada um se escondeu como pôde. Só a moça não se escondeu, acordou com o som da tropa, e estava debruçada no regato quando os caçadores chegaram. Foi assim que o príncipe a viu, metade mulher, metade corça, bebendo no regato. A mulher tão linda, a corça tão ágil, a mulher ele queria amar. A corça ele queria matar. Se chegasse perto, será que ela fugia? Mexeu num galho, ela levantou a cabeça ouvindo. Então o príncipe botou a flecha no arco, retesou a corda, atirou bem na pata direita. E quando a corça, a mulher, dobrou os joelhos, tentando arrancar a flecha, ele correu e a segurou, chamando homens e cães. Levaram a corça para o castelo. Veio um médico, trataram do ferimento. Puseram a corça num quarto de porta trancada. Todos os dias o príncipe ia visitá-la, só ele tinha chave, e cada vez se apaixonava mais. Mas a corça mulher só falava a língua da floresta e o príncipe só sabia ouvir a língua do palácio. Então ficavam horas se olhando calados, com tanta coisa para dizer. Ele queria dizer que amava tanto que queria casar com ela e tê-la para sempre no castelo, que a cobriria de roupas e joias, que chamaria o melhor feiticeiro do reino para fazê-la virar toda mulher. Ela queria dizer que amava tanto que queria casar com ele e levá-lo para a floresta, que lhe ensinaria a gostar dos pássaros e das flores e que pediria a rainha das corças para dar-lhe 4 patas ágeis e um belo pelo castanho. Mas o príncipe tinha a chave da porta e ela não tinha o segredo da palavra. Todos os dias se encontravam. Agora se seguravam as mãos, e no dia em que a primeira lágrima rolou dos olhos dela, o príncipe pensou ter entendido e mandou chamar o feiticeiro. Quando a corça acordou, já não era mais corça. 2 pernas só e compridas, um corpo branco. Tentou levantar, não conseguiu. O príncipe lhe deu a mão. Vieram as costureiras e a cobriram de roupas. Vieram os joalheiros
e a cobriram de joias. Vieram os mestres de dança para ensinar-lhe a andar. Só não tinha palavra e o desejo de ser mulher. 7 dias ela levou para aprender 7 passos. Na manhã do 8º dia, quando acordou e viu a porta aberta, juntou 7 passos e mais 7, atravessou o corredor, desceu a escada, cruzou o pátio e correu para a floresta à procura de sua rainha. O sol ainda brilhava quando a corça saiu da floresta, só corça, não mais mulher, e se passar sob as janelas do palácio. Eu gosto muito desse conto. Deixa eu ver. Eu gosto muito desse conto justamente porque ele vai falar sobre essa mulher, sobre essa mulher corsa que tem a sua liberdade tolhida. Que tem a sua liberdade tolhida, que tem a sua liberdade limitada ali por um homem que pensa saber o que é melhor para ela. Então, a Marina, ela usa muito essas palavras que são fundamentais para compreender o texto. Então, esse príncipe que ele sai cercado de outras pessoas, de outros homens, e que sai cercado de cães para caçar. E aí, quando eles chegam no lugar, eles encontram uma mulher que é tão bonita, mas ela tem um problema. Ela tem esse problema que é ser metade corsa, ou seja, ela é mulher, mas ela também é livre. E isso precisa ser limitado, isso precisa ser retirado dela. Alguém precisa ir lá e ensinar a ela a civilidade. E o mais interessante desse conto é que eles se amam. Ele ama ela e ela também ama ele. Então, eles se amam e eles ficam travados ali no diálogo, porque um não consegue entender o outro. Mas o príncipe sempre pensa e sempre acha que ele sabe o que é melhor para ela. Então, ele tenta inseri-la nesse mundo de civilidade, e aí, quando ela foge, ela já abandona, ela já não precisa mais dessa parte domesticada, se agora ela pode ser completamente corsa, ser completamente livre. E essa figura da rainha-mãe, né, como se fosse uma espécie de deusa, né, é substituída por uma figura feminina especificamente, e é justamente essa figura feminina que dá a bênção e que fala, não, agora você vai ser completamente corsa, você não é mais mulher. Então, eu gosto muito desse conto e dessa característica de outros contos da Marina nessa perspectiva, quando colocam essas mulheres para enfrentarem, mesmo que em silêncio, né? Então, a gente vai perceber em outros contos, mesmo que em silêncio, essas mulheres enfrentando, essas mulheres transgredindo e essas mulheres decidindo o que é melhor para si, mesmo que não necessariamente elas precisam questionar esse poder masculino, esse poder patriarcal que está posto ali. Isso aí a gente vê bem também entre a espada e a rosa, né? Essa dualidade do feminino, que na hora que ela precisa, né, ela é a guerreira, e quando ela está apaixonada, ela é aquela mulher terna. Bem interessante, eu gosto muito dessa dualidade dela. E sempre vinculado com a natureza ali, né? Essa busca pela natureza, essa retomada de como se essa mulher, para ela abandonar poder, para ela abandonar essa série de limitações, ela precisa, de certa forma, tentar se afastar dessa civilidade imposta que a gente vê o príncipe tentando impor. Para ela ser boa, para ela ser uma mulher completa, ela precisa se adequar a esse universo do palácio e negar aquele universo da natureza, negar aquele lugar que aprende a sua natureza e a sua natureza feminina. Falamos agora de Marina e sua escrita erótica. A Marina Colasanti, ela vai retomar em vários momentos, em boa parte de sua produção, uma escrita erótica, e isso vai se revelar de várias formas, seja por uma transgressão. Muitas de suas poesias, muitos de seus contos, ela vai apresentar uma mulher transgredindo ali, uma mulher confrontando diretamente esse poder patriarcal, confrontando diretamente essa voz, essas relações de poder. Em outros momentos, ela faz isso de modo muito metafórico, agora, nos seus últimos textos, refletindo a respeito da questão da velhice. Então, o aspecto do erotismo está sempre voltado, está sempre presente ali na escrita da Marina Colasanti. De onde que vem, só para a gente retomar um pouquinho, de onde que vem essa ideia do erótico? O erótico ele é como se fosse um desejo de continuidade. Então, a gente vai ter o ato sexual, que é
né, como Bataille vai dizer, que é o filósofo que reflete a respeito da questão do erotismo, que é o ato em si, e a gente vai ter tudo que permeia esse ato sexual, e tudo isso são atos eróticos, né? Então, quando a gente fala do erotismo, a gente fala sempre de um desejo de continuidade. Quando a gente procura o outro, quando a gente manifesta um desejo em relação ao outro, é como se fosse um desejo por continuidade. E esse desejo de continuidade, ele é necessário justamente porque nós somos sozinhos. Então, a gente é sozinho, e quando a gente busca uma manifestação erótica no outro, a gente manifesta também um desejo de continuidade. O Bataille, ele vai dizer: o que está sempre em questão é substituir o isolamento do ser, a sua descontinuidade, por um sentimento de continuidade profunda. Então, a gente busca uma continuidade no outro. A Hilda Rich vai dizer: somos humanos e frágeis, mas antes de tudo somos sós. Então, a partir dessa percepção de que nós nascemos sós e que nós morremos sós, o erotismo, ele é como se fosse uma manifestação de um desejo de continuidade o outro, e uma continuidade que a gente sabe que a gente nunca alcança essa continuidade completamente, mas a gente está sempre buscando, e porque a gente está sempre buscando, a gente está sempre promovendo atos eróticos, e aí a gente vai ter, em relação ao feminismo, a gente vai ter uma reflexão sobre o erotismo muito importante, porque a gente vai associar isso aos interditos. Então, a mulher foi impedida durante muito tempo de falar sobre sexo, de falar sobre desejo, de falar sobre atos eróticos. Então, por conta disso, isso vai se manifestar na literatura, inicialmente, lá nas primeiras publicações, relacionando sempre como o sexo como desejo em relação ao mal ao qual não se pode resistir. Então, quando a mulher começa a falar sobre erotismo, para que ela possa falar sobre erotismo, ela precisa assumir que ela está em pecado. Então, olha, eu estou em pecado, mas eu não resisti. E isso vai se modificando com o tempo, conforme vai passando o tempo, mas no início ele tem essa característica. Para que a mulher possa romper esse interdito, para que ela possa finalmente falar sobre sexo, sobre seu desejo, sobre esse desejo de continuidade, ela precisa admitir que isso é um pecado, que isso é um mal, mas que ela não está podendo resistir. Então, o erotismo é tudo isso que desvincula o sexo de uma necessidade de reprodução, né, e que associa o sexo ou tudo que for relacionado ao ato erótico a um desejo de continuidade. E aí o Bataille vai dizer que o que diferencia o erotismo da atividade sexual é uma procura psicológica, independente do fim natural encontrado na reprodução. Então, ele vai dizer que o ato erótico, ele não necessariamente precisa se concretizar no sexo, mas ele é essa movimentação, ele é o que nos move, é esse desejo, é o que nos coloca, o que nos conecta de alguma forma em relação ao outro. E na escrita feminina, isso vai, na escrita de mulheres, na escrita da Marina Colasanti, isso vai estar manifestado de várias maneiras, seja por uma transgressão. Teve até um conto, um microconto, que eu publiquei na rede social mais cedo, que ela diz, deixa eu encontrar aqui. Não achei, que ela vai dizer, que a mulher vai falar, achava cedo demais ter relações sexuais com ele no primeiro encontro, teve antes. Então, esse teve antes, ele quebra uma expectativa ali da mulher, né, mas como assim eu vou ter relação sexual com ele no primeiro encontro? Então, ela precisa se preocupar com essa imagem. Então, o que ela faz? Ela tem a relação sexual antes do primeiro encontro. Então, muitos dos contos dos seus textos vão manifestar essa transgressão, em outros ela vai falar desse desejo pelo sujeito ali, desse desejo pelo homem amado. Tem um mais antiguinho que ela fala aqui, que chama Entre um Jogo e Outro. Ter você nu na cama, que deleite. E como a gente brinca e rola e ri, para depois sentar nos lençóis descompostos, o corpo ainda suado e continuando sempre o mesmo jogo, falar a sério de literatura. Te beijo no cangote e pensa, um outro amante assim, Senhor, que trabalho terias para me arrumar se me tomasse estes?
Então, ela fala desse desejo, dessa reflexão dela enquanto mulher em torno do erótico. Isso se manifesta de várias maneiras, né? Ela trata, em muitos, ela vai tratar do ato erótico como uma metáfora da própria escrita, a escrita como um ato erótico, porque a escrita é uma transgressão. Então, se para a mulher falar de sexo é uma transgressão, escrever para a mulher também é uma transgressão. Então, para a mulher, a escrita também é um ato erótico, porque também coloca essa mulher, essa escritora, essa personagem, a narradora, em contato com o outro, em continuidade em relação ao outro. Então, quando a gente pensa no erotismo, e principalmente no erotismo escrito por mulheres, a gente vai associar sempre essas duas palavras, a interdição, que é essa proibição, e a transgressão, para que a mulher consiga escrever a respeito de sexo, a respeito da sua sexualidade, a respeito dos seus desejos, ela precisa assumir que ela é alguém proibida de falar isso, e que sempre que ela escreve, ela está promovendo uma transgressão, e isso se manifesta em muitas das poesias, em muitos dos contos, dos microcontos da Marina Colasanti. Gente, é isso por hoje, essa foi a minha fala. Nossa, Maísa, acho que está todo mundo aqui encantado com a sua fala, com os exemplos desses textos maravilhosos da Marina. Então, acho que você nos encantou, para usar uma expressão aqui bem apropriada do universo da Marina Colasanti. E antes de passar para uma conversa geral, né, com os nossos participantes aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, uma pergunta, eu queria passar a palavra para cá, Kátia. Quiser, claro, apresentar alguma faceta aí da Marina, contar alguma coisa, enfim. Então, eu passo primeiro a palavra para a Kátia apresentar alguma coisa, e eu só ia pedir, Maísa, porque está compartilhando ainda o texto, se você puder interromper o compartilhamento, por favor. Uhum. E daí expande a tela. Isso, obrigada. Kátia quer fazer um adendo, um comentário especial, porque a Kátia, eu falei, né, não tem como pensar em Marina Colasanti e não pensar na professora Kátia. Tem só 30 anos que eu estudo a obra da Marina. Então, mas é muito interessante porque você vê, né, o que é uma grande autora. Ela fez um recorte pela crítica feminista, né? E pegou a literatura dela não ficcional e tal, e eu faço, né, um trabalho de investigação muito grande na literatura infanto-juvenil dela, né? Então, os contos, toda a minha dissertação de mestrado foi sobre Amazé, Onde Vai Você? Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar com toda a obra infanto-juvenil dela. Mas, recentemente, eu também apresentei um trabalho na UFSC, nem sei mais se foi na UFSC, se foi na UEPG, sobre a poesia dela. Né? Eu escrevi um artigo sobre a poesia dela. Aí, na UFSC, foi sobre a figura do velho, né? A representação do velho na obra da Marina, porque é muito interessante como essa mulher de que você está falando, né, que vem desde os primeiros livros dela, ela muda os livros finais, inclusive eu trabalhei com esses mais de 100 contos, tem um último livro dela, eu não me lembro agora, que foi, porque esse mais de 100 contos é uma compilação, né, dos vários livros dela. Aí o último deles traz já uma mulher representada de uma forma diferente, embora ainda com uma perspectiva do feminismo, mas uma mulher madura, ela não é mais o centro da atenção, nem pelo erotismo, nem pela beleza, nem pela inteligência, ela é a idosa, né? A representação do conhecimento ali. Então, eu trabalhei essa perspectiva também, foram os últimos textos que eu trabalhei, que eu publiquei sobre a Marina, né? Mas é muito interessante, porque por mais que você estude
você sempre vai encontrar alguma coisa nova para descobrir na obra dela, né? E eu tive, assim, a felicidade de conviver bastante com ela, até quando ela esteve em Paranaguá, né? Ela foi a Paranaguá com Afonso, e eu estive com ela bastante tempo. Anne também, Anne já foi embora, Anne também estava conosco. E em outros momentos também eu tive a oportunidade de conviver com ela, inclusive dela falar sobre o fazer literário dela, né? O processo de criação dela. É muito interessante, porque a gente fica com ela um pouquinho, aí ela tira aquele caderninho, assim, né, e começa a fazer anotações. Então, essas ligações da literatura dela com o cotidiano, com, sabe, a vida da gente tem a ver com esse caderninho que ela está sempre lá, né? Então, eu acho que é uma autora que fascina. Eu, quando fiz a dissertação de mestrado, ela me mandou tudo que eu pedi a ela, ela me mandou, né? E continua me enviando os livros, de vez em quando eu publico, né? Boto no Face lá, olha, gente, fazer inveja para vocês, porque ela continua, todo livro que ela publica, ela me manda, né? Então, é uma pessoa fabulosa. Além de uma autora maravilhosa, ela é uma pessoa incrível. E ela agora, não sei se já nasceu o netinho dela, né? Estava para nascer o netinho dela. E ela não tinha netos ainda, e eu tenho bastante contato com a Eliana Yunes, que é muito amiga dela, que frequenta a casa dela, com o Afonso também, e a Eliana estava falando que estava para nascer, né? E é até interessante como uma mulher que não compõe... A sua netinha não é também uma homenagem, o nome dela, para Marina? A minha neta é. A minha Marina, eu também tenho uma Marina, mas é muito interessante isso, porque ela só vai ser avó agora, né, aos quase 83 anos, né, porque ela tem as filhas, mas não tinha tido netos ainda. Então, esse trajeto, né, do feminino, eu acho que agora ganha até uma outra perspectiva, né? E só para terminar o comentário, uma coisa que eu acho muito interessante, que você abordou, Maísa, bastante a questão do feminismo, né, na obra da Marina, mas eu acho o feminismo na obra da Marina muito interessante, porque a gente tem outras autoras, como, por exemplo, a Ivana Arruda Leite, que eu gosto muito, né? A própria Lígia Bojunga também, que toca bastante na questão do feminino, mas a Marina é diferente de todas elas. A Marina traz o feminino nessa complexidade, e a relação da mulher com o homem nunca é uma disputa, embora o homem queira subjugar, como no caso entre as folhas do Verdió, né, que o homem quer subjugar, mas o que a Marina traz no final é o seguinte: para que haja o encontro entre os dois, tem que haver um respeito, né? Não é subjugando que o homem vai conseguir o amor da mulher. E, por outro lado, não é a mulher querendo ser igual ao homem, é cada um guardando as suas particularidades, as suas idiosincrasias, né? Então, aí é que eles vão se encontrar. Quando a mulher pode ser a mulher inteira, isso está muito em contos de amor rasgados também, né? Quando a mulher pode ser a mulher inteira, e o homem é capaz de respeitar isso, né? O conto que me fez me apaixonar pela obra da Marina foi A Mulher Ramada, né? Que está no segundo livro da Marina, Entre as Folhas, 12 Reis e a Moça do Labirinto do Vento, e que traz bem essa questão do jardineiro cultivando essa mulher, tentando mudar essa mulher, né? E ele só vai conseguir amá-la totalmente, que ela seja bela, que ela se entregue no dia que ela respeita. Então, é assim, é uma autora, eu sou suspeita, porque todo mundo que é meu aluno conhece Marina Colaçante. Todos os meus alunos passam por Marina Colaçante, não tem como. Ainda mais que eu dou aula de literatura infanto-juvenil, não é? E sou apaixonada. Então, melhor parar por aqui, porque senão tem outra live só com os meus comentários. É isso. Ai, obrigada, Kátia. E seria maravilhosa outra live agora sobre a Marina.
né? A gente aceita, tá? Eu nem aguenta mais, Cris, ficar com uma live em cima da outra. Vamos dar um tempo. Tem uma maratona de Se vocês lives quiserem agora. que eu fale sobre esse aspecto da obra dela, de Fanto Juvenil e tal, eu topo. Agora, hoje... Com certeza. Mas... Maísa, posso falar rapidinho aqui como é que tá o chat, galera? Mostrar o chat aqui para vocês. Maísa, só elogios para sua palestra /live. Todo mundo aqui muito animado para saber mais sobre a Marina. Eu mesma não conhecia a Marina porque eu sou muito nova na literatura. Estou descobrindo através dessas lives de quarentena. Então aqui tenho mais 5 abas aqui abertas só com o trabalho da Marina agora. Então, muito obrigada. E, professora Kátia, tem uma pergunta aqui da Carla Campos. Ela está falando que abordagem interessante e ela adoraria ter a oportunidade de ler esse material. Queria saber se está disponível em algum lugar, o seu material. Então, eu publiquei nos anais, né? Por exemplo, esse da representação da velhice, na obra da Marina, os contos, né, da Marina, eu sei que esse texto está nos anais do congresso que teve lá na UFSC, né? Eu posso passar depois direitinho o nome, porque a organizadora, que é a Eliane Debos, do evento, acabou de me mandar um e-mail dizendo que ficaria tudo online. Então, isso está online. Tem vários textos meus online. Eu estou para publicar o livro, eu tenho tanto texto sobre ela que eu queria publicar, né? Estou fazendo essa coletânea, porque eu nem sei mais onde tem, mas online tem. Acho assim. Tá? É a representação da velhice nos contos de Marina Colação. Vai ficar mais fácil. E só para aproveitar a deixa aqui que pediram o material da Kátia, eu também tenho interesse tanto no material da Kátia quanto no da Maísa. Então, Maísa, se você tiver o que você analisou, né, para a gente acessar também, se você puder passar para a gente. Deve estar no banco, né? Não está, Marisa? Acho que ainda ele tem naquele academia.edu, ainda não tem no banco de teses, mas eu posso passar para a Jordana e ela compartilha, quem tiver interesse, tá bom? A minha dissertação está no banco de teses, né? Que é Muitos Caminhos para a Ana Z, onde eu analiso a Ana Z, onde vai você com a perspectiva do imaginário, né? Que aí eu vou... Aquelas coisas que a gente gosta, né, Cris? Pode lá, fui embora. Simbologia, né? Só. Eu queria fazer uma pergunta para a Maísa. Na verdade, é uma pergunta mais direcionada um pouco sobre o seu percurso pessoal. Como é que foi que você chegou até a leitura da Marina Colaçante? Como é que ela te pegou aí de jeito para fazer um estudo mais aprofundado, né? Você passou da leitora à pesquisadora. Então, se você pudesse falar um pouquinho como é que foi esse processo de leitura e de pesquisa acerca desse universo da Marina Colaçante. Então, eu começo ali na graduação, né? Eu fiz uma iniciação científica voltada para políticas públicas de leitura. Em um artigo ou dois, eu analisei as imagens de leitura e as imagens de leitura que tinha nos textos infantos juvenis. E aí, nessa procura, nessa leitura de vários textos, eu li o livro que é agora esqueci o nome, a Moça Tecelã. E aí eu comecei lendo, o primeiro que eu li, que eu me lembro de ter lido e ficado muito impactada, foi A Moça Tecelã. E aí gostei muito dessa, e aí já me chama a atenção essa mulher que constrói o marido, eu não sei se todo mundo conhece, mas a Moça Tecelã, ela constrói várias coisas, de repente ela se sente sozinha e constrói o marido. E aí esse marido começa a pedir que ela vá construindo, que ela vá tecendo várias coisas, ela precisa começar a tecer várias coisas, porque o marido solicita. E ela começa a tecer tudo que o marido vem pedindo. De repente ela se dá conta que é só ela puxar um fio,
foi ela que teceu aquele marido, e ela puxa o fio. Quando ela puxa o fio, ela se vê sozinha de novo, mas ela também não se vê obrigada a tecer para ninguém. Então, me chama muita atenção. E aí, no meu mestrado, eu pesquisei ainda políticas públicas e eu vou começar a pesquisar Marina Colasanti no doutorado, que eu finalizei agora no ano passado. Então, eu estudei um corpus de 6 obras escritas por mulheres, e entre essas mulheres estava Marina Colasanti, que foram justamente essas obras que promoveram um movimento, uma ruptura ali na passagem da década de 70 para a década de 80, no que diz respeito à representação da mulher nos livros infantos juvenis. Então, como eu falei lá no início, a mulher, ela tinha essa representação, essa menina, essa adolescente, ela tinha um espaço dentro da literatura juvenil. Quando se começa esse movimento da segunda onda, e essas escritoras, né, como Marina Colasanti, como Lígia Bojunga, Ana Maria Machado, começam a fazer um outro percurso, elas promovem uma ruptura muito importante na literatura juvenil, que é abrir espaço para outras representações, e para representações variadas das mulheres ali na literatura juvenil. Então, ela está na minha tese, está em alguns artigos publicados em eventos, em revistas. Então, eu tenho, como a professora Kátia, quando a gente começa com a Marina Colasanti, a gente se apaixona e não larga mais. Aí, quando a Jordana fez o convite, falar de uma escritora, eu falei, é claro, Marina Colasanti, não tem jeito. Muito bom. Eu acho que a Anne quer falar alguma coisa, Anne? Não, é que a Kátia falou que a imagem está congelada, e eu estava fazendo várias perguntas se vocês estão me vendo, aí falaram que não, agora está congelada. Não, não está congelada, a gente está te vendo, mas só está aparecendo sua boca. Então tá. Não, assim, parabéns a todos, né, como sempre, né, acho que já é a terceira vez que eu participo, né, e parabéns à Maísa, né, obrigada, né, por dividir tudo isso conosco. E assim, Marina e eu somos amigas de infância. Essa é boa, nós nos falamos semanalmente, mas assim, por incrível que pareça, não falamos sobre literatura, poesia, conto, nada disso. Nós falamos mais coisas do cotidiano nosso mesmo. Nasceu o netinho dela, sim, viu, Kátia? Faz 3 ou 4 meses já. É menino. É menino, Anne? Que ironia! Então, não, mas é isso mesmo, assim, então, nossas conversas são muito rápidas, né, até mesmo por causa da vida dela, né, e a minha também, então, assim, nós não temos esse tempo. E o Afonso também está doente, né? Sim. Não sei, a Kátia está me escutando bem, Kátia? Oi? Está me escutando bem? Então, estão me escutando bem? Está meio cortado, mas estou escutando. Então, tá... Mas eu sei que o Afonso está doente. Está cortado aqui para mim. Mas é isso, pessoal. Acho que hoje é mais acho que a vez aí é da Maísa, né? Tá bom? Obrigada, Anne. Acho que a Jordana vai perguntar alguma coisa agora, né, Jordana? Pois já que a gente tem experts em Marina Colasanti aqui, eu queria fazer uma pergunta que é direcionada a quem souber responder. Eu queria saber um pouco como que é a recepção da escrita da Marina internacionalmente, assim. Alguém sabe me dizer? Maísa, quer responder? Acho que eu não acompanho muito ela internacionalmente, mas ela tem várias obras traduzidas. Eu não sei se a professora Kátia tem um acompanhamento disso. Ela tem várias traduções, eu não sei como em relação à recepção. Ela tem bastante coisa em espanhol, principalmente, vários dos livros dela publicados em espanhol. Agora, em inglês, Jordana, eu não me lembro de ter ouvido alguma coisa, ter lido alguma coisa sobre as traduções no inglês, não. Mas eu sei que ela é muito bem conceituada, porque a recepção dela é muito boa, porque, inclusive, ela já foi uma das indicadas para o Hans Christian Andersen, né? Que a Lígia Bojunga ganhou, a Ana Maria Machado e o Roger Mel são os nossos 3
grandes, né, escritores premiados pelo prêmio, que é nada mais, nada menos do que o Nobel de Literatura, né, infanto-juvenil. Quer dizer, nós não temos nenhum autor adulto com esse prêmio, e nós temos 3 na literatura infanto-juvenil. E eu sei que ela chegou a ser indicada. Então, é assim, ela tem realmente... ela é muito bem conceituada. Ela também já esteve várias vezes na Feira de Bolonha. Então, a recepção dela é boa, viu? Com certeza. Eu tô perguntando porque eu tô com algumas ideias aqui já, porque eu tô pensando... eu também estou me aventurando agora, entrando para a crítica feminista, Maísa. Eu até lembrei de uma coisa, vou fazer um comentário aqui. Fazer um comentário rapidinho aqui, que eu até me lembrei, porque eu estou lendo essa semana a Rita Felski, que fala da literatura depois do feminismo. Eu acho que não tem esse texto no português, né? Literature After Feminism. E ela vai problematizar, inclusive, isso que a Kátia levantou em um dos comentários que ela fez, sobre essa questão, né, de querer ser igual, né? A Kátia falou sobre a mulher querer ser igual ao homem, não querer ser no conto, né, no caso. E eu achei interessante porque eu fiz uma conexão, assim, na hora, porque a Rita Felski, logo na introdução dessa obra dela, mais teórica, vai falar, ela levantou uma questão que eu não tinha ainda visto na parte de teoria de militâncias de minorias, assim, né? Então, a gente tem a teoria queer, enfim, daí na teoria feminista ela vai levantar essa problematização de que, na verdade, a luta não é ser igual mesmo. Quem está brigando por igualdade está brigando por algo errado, porque não é igual, né? Então, ela vai até falar que quando as pessoas falam que, no fim das contas, além da cor, além de não sei o quê, além de tantas características, no fim somos todos iguais. É mentira, não é. Ela até vai falar assim, no final, parece que quem está falando isso é um homem branco da Universidade de Yale, porque é isso que parece, é essa pessoa que se sente igual. Os outros não são iguais. E, na verdade, assumir que todo mundo é igual de alguma forma é negar você encarar as diferenças. E, na verdade, é que a gente tem que lidar com as diferenças, né? As mulheres não são iguais aos homens mesmo. Elas têm as suas características, mas que elas precisam ser levadas a sério, de alguma forma, né? E aí ela vai... Eu não vou entrar aqui na teoria agora, mas só porque eu lembrei disso, assim, na hora que você falou. Jordana, a Marina tem um texto chamado Por que Perguntam se Existimos? Um texto em que ela fala justamente sobre essa coisa do fazer literário, né, feminino, dessa pergunta sobre a qual a Maísa falou, que perguntam sempre se existe literatura feminina ou não. E aí ela vai falar sobre isso, sobre as diferenças que existem entre o homem e a mulher, que o homem pensa diferente, o homem fala diferente, porque então ele não escreveria diferente, né? Quer dizer, a mulher pensa diferente do homem, fala diferente do homem, porque ela não escreveria diferente do homem. É um texto muito interessante. Não sei se você já chegou a... Eu comentei sobre esse texto num TCC que a gente estava discutindo. Eu não sei se você conhece, mas se você não conhecer, eu tenho esse texto, posso te emprestar, Legal. posso te passar. Quero sim. E assim, só para finalizar, foi interessante porque eu nunca tinha visto um posicionamento assim, dizendo, né? Porque daí vai falar também da questão das diferenças outras, né? Não só de gênero, por exemplo. Então, teve uma live também, vou até fazer uma promoção aqui, promover, né, na verdade, as lives que estão acontecendo riquíssimas, que inclusive foi uma conversa com a Andressa e com o Fê, na semana passada, se eu não me engano, com o Alisson, né, que falou um pouco sobre... Me ajudem, eu esqueci o título da conversa de vocês, mas a gente entrou na questão até de falar sobre o discurso, né, como que o discurso ele está carregado dessas questões, e até porque a gente falou sobre o uso da palavra presidente e presidenta, né, por mais que presidente seja considerado neutro,
socialmente, né, historicamente, não é neutro, porque nunca uma mulher tinha ocupado aquela posição, então não tinha como aceitar a neutralidade dessa palavra, assim, porque não era, né? Se fosse histórico o processo da neutralidade e as mulheres também ocuparem aquele espaço, tudo bem, mas não é, então foi por isso que bateu-se na tecla de usar a presidenta, por exemplo, né, para enfatizar que é a primeira vez uma mulher eleita no Brasil, numa democracia, enfim. Então, oi, gente, boa noite. Sim, Jordana, que a gente, na verdade, só para te ajustar a nossa live, foi que a gente estava desconstruindo a questão dos gêneros na linguagem e também trazendo a questão da não binariedade. Aí, por isso que eu estou citando a nossa live, rapidamente aqui falando como boa noite a todas, já que é uma maioria, a gente também comentou sobre esse assunto, só tem... Oi, Fê. Kátia, só tem eu e o Vitor aqui de representante. Cadê os homens? Cadê os homens aqui nas lives também para discutir? Gente, a gente tem que sair do campo, a gente tem que, sabe, subir barreira. Só as mulheres têm que sair para o nosso campo? Não, a gente também tem que entrar no campo de vocês também. Ah, tem o Jamil também. Tem o Jamil também. O Jamil já está formado e está aí. Não, é que eu não vi os nomes do chat, eu só consigo ver a cara do Vitor Hugo. Para dizer que eu estou muito feliz em estar aqui novamente. Eu saí de uma live correndo e vim para cá, porque agora a nossa vida é composta por lives. Da Jordana, o nosso Letrascast, por sinal, um adendo rápido. Amanhã a Cris vai estar com o nosso Letrascast, rapidamente falando, não percam. Eu ia fazer um comentário mais para o final. Eu tenho uma experiência com a Marina Colasanti que é um pouco engraçada. Conheci pela Kátia, logicamente, mas depois eu conheci melhor com outro professor, que a gente trabalhou no PIBID, que a gente trabalhou com uma possibilidade de leitura para as crianças, como prática, né? Até para te levar mais as mulheres dentro das escolas, que é uma coisa que é muito rara, sempre são autores masculinos, sempre. E, Maísa, tu falaste uma coisa muito, muito legal, que foi como a Marina, ela está em todos os lugares e ela faz essa experiência nas literaturas dela. Eu estava voltando para casa, essa noite, eu tinha voltado da universidade, moro aqui no Rio de Janeiro, no RJ, estava voltando à noite. E aí, o que aconteceu? Acho que eu já contei para a Kátia, não sei se ela vai lembrar, contei também para a Fátima também. Eu voltando, e aí eu fui pegar quem estava lá na estação lendo os contos. A Marina Colasanti. Estava no metrô, assim como porque lá criaram, que aqui no Rio criaram os espaços, agora com a pandemia deve estar tudo paralisado, que se chama Estação Metrô Rio, que é espaço onde artistas independentes fazem suas apresentações, até porque ficou proibido, né, entre aspas, que fizessem atividades artísticas dentro dos vagões, porque diz que atrapalha, enfim, umas frescuras. Mas aí, quando eu vejo quem está ali sentada, infelizmente estava encerrando, a Marina Colasanti. Então, assim, é engraçado a gente ver, porque geralmente a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai ler uma obra, a gente não associar a obra ao autor, a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Mas é interessante como ela consegue, como ela mesma introjeta isso da escrita dela, o que torna algo mais simples e, pegando um pouco a fala da Anne, parece até que a gente conhece bastante há 1000 anos, quando a gente faz uma leitura, e de tão simplificada que é, e tão representativa. A Moça Tecelã, para mim, marcou o meu conhecimento que eu tive com relação à Marina. Então é isso, o comentário, só reforçando o que a Jordana falou, foi uma questão de desconstruir a questão da linguagem, né, nas questões de gênero e da não-idade. E também dizer que eu estou muito feliz em rever todas as mulheres, rever Jordana, rever a Cris, rever a Kátia, que eu já não via há tanto tempo também, e a da gente, que eu já não revia há 3 anos, e foi minha professora de Psicologia da Educação, também estava aqui com a gente, fiquei super feliz. Então, é isso, só um comentário breve, e o resto com vocês. Um beijo. Obrigada, Felipe. Então, só encerrando o que eu tinha puxado aqui com o Felipe,
de promover também o Letrascast deles, né? Mas, enfim, foi isso que me ocorreu quando eu estava pensando no comentário da Kátia. E, para terminar, o que eu queria falar é que eu estou muito apaixonada pela noite de hoje. Obrigada, Maísa, porque foi um presente. Eu acho que todos os encontros que a gente tem tido, eu tenho falado para a Kátia. Kátia, ou para a Kátia não, desculpa, para a Cris. Fala, Cris, para mim isso não é trabalho nenhum, isso é deleite. É deleite. Ai, gente, que coisa mais gostosa que é estar aqui quinzenalmente conversando sobre literatura. É maravilhoso. E ainda literatura produzida por mulheres tão sensacionais, né? Eu quero passar agora a palavra para a Cris. Que você falou aí de presente, né? A fala da Maísa foi um presente, a presença da Kátia um presente, a de todas e todos aqui presentes. E quando a Maísa começou lendo esse texto da Marina, eu sei, mas não devia, esse texto, Maísa, eu usava, quando eu comecei a lecionar na universidade, eu usava como meu texto de despedida numa turma. Então, eu sempre lia e dizia assim, olha, eu não posso dar um presente para cada um, mas eu vou deixar um presente que é um texto literário. Só que a última vez que eu fui ler esse texto, eu não dei conta, porque eu comecei assim, o coração veio na garganta, e eu comecei a tremer de emoção, porque é um texto que me pega muito de jeito, ele conversa muito comigo. Então, eu acabei chorando e interrompi a leitura, não dei conta de ler. Então, eu parei de ler esse texto como despedida e como um texto presente. Mas eu adorei muito a sua presença, adorei a lembrança desse texto. Eu acho que se você não tivesse lido, eu ia ler um pedacinho dele, não ia dar conta de ler ele na íntegra, mas um pedacinho, pelo menos, eu acho que eu iria ler, porque é um texto que traz muita reflexão, né, sobre a nossa conduta, nosso comportamento, nosso silenciamento e nosso sofrimento também, né, enfim. Então, agradeço mais uma vez sua presença, agradeço a presença da professora Kátia e a de todos e todas que estão aqui. E também concordo. Eu quero agradecer. O trabalho é maravilhoso, eu quero trabalhar assim para sempre. Sim, eu quero parabenizar muito vocês pelo projeto, porque eu acho que quando a gente vai lendo e vai discutindo essas escritoras em sequência, a gente vai percebendo o quanto que a gente tem uma produção de mulheres tão vasta, tão diversificada, falando seja dessas relações de poder, seja da violência, seja da condição da mulher de modo tão diversificado, e é muito gostoso a gente acompanhando e vendo que a gente tem uma produção sólida, como a da Marina Colasanti, de outras escritoras. Esse resgate, esse encontro, ele é muito importante, mesmo que essas escritoras já estejam consolidadas, já tenham um mercado, já tenham um público, já tenham um reconhecimento, é importante, porque a gente precisa falar sobre essas vozes, sobre essas reflexões. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, o dia de hoje. Hoje eu fiquei o dia às voltas com textos da Marina Colasanti, pensando na minha fala, pensando nas reflexões, então foi um dia todo voltado à Marina Colasanti, então para mim também foi um grande presente estar aqui com vocês. Rapidinho, pessoal, obrigada por me convidarem também. Viu? Falar sobre Marina é sempre um prazer. Podem me convidar toda vez que vêm falar sobre Marina. A gente que agradece, Kátia, Maísa. E acho que encerramos por aqui, né? A Anne... Sim, mas alguém... A Anne pediu para encerrar com poesia. Eu não tenho nenhuma poesia aqui da Marina Colasanti. Não sei se Maísa ou Kátia tem alguma aí também não preparei a mão que poderia encerrar com... A Kátia já foi buscar. A Kátia vai pegar uma. Então, se você encerrar com a leitura de um poema. Então, eu estou aqui com 2 livros dela que eu trabalhei agora, que são livros, a princípio, infantis, classificados e nem tanto, e mais classificados e nem tanto. Mas é uma coisa muito interessante, porque eles são classificados como
infantis, porque eles são ilustrados e tal, mas tem poemas aqui que não tem nada de infantil, sabe? A Marina é muito autobiográfica na poesia dela. Ó, tudo autografado, viu, gente? Morro de... Então, ela tem coisas assim que não tem, sabe, que não são mesmo... Deixa eu ver se eu acho aqui algum... É que esses daqui são todos poemas bem curtos, né? Deixa eu ver aqui. Tem vários haikais, ou haikus, né? Haiku. Aqui, vou pegar uma que ela fala sobre o tempo da ampulheta aqui. Não tem título. Na ampulheta, sobre a estante, a areia dorme no fundo, mas sequer por um instante parou o tempo no mundo. Né? Quer dizer, também são poemas curtinhos. Ela tem muita coisa bonita. Amei, que lindo! Perfeito. Esses daqui, eu analisei 4 livros dela agora, né, nesse trabalho que eu apresentei na UEPG. Eu analisei 4, esses daqui são 2, tem mais outros 2 ali. É isso. Então é isso, gente. Um beijo. Acabou. Obrigada. Um beijo para vocês, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Espero ver Tchau, você nas pessoal. próximas, Maísa. Vem participar com a gente. Claro, vou com muito prazer. Antônia, a próxima é terça-feira que vem? Daqui 15 dias. 15 dias. Nós já vamos estar em aula, né? Sim. Sim. Vou ver se eu vou conseguir o horário da aula, porque a minha aula é às 7 com o pessoal de inglês, que aí todo mundo me pede para trocar. Vamos ver se a gente consegue. Tá, depois a gente combina, então, Kátia. Tá bom, A gente também pode rever o horário, o dia. Isso. Se for te atrapalhar, a gente revê daí. Não, por mim não, porque eu não tenho a segunda aula, mas eu não sei para os alunos como é que isso fica, se nós vamos continuar a dar aula no horário direitinho, sabe? Porque aí eles terão a segunda aula, e aí não dá para